Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais um novo episódio aqui do Inova Business e hoje nós temos justamente um ilustre convidado aqui, que é o nosso Luiz Paro, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa nova oportunidade. Também a vocês que estão nos assistindo, né? Quero agradecer cada um que está nos acompanhando, deixando seu recado, né? E o Inova Business é isso, é trazer informação para vocês. É uma forma, é um canal de comunicação, onde a gente vai trazer aqui gestores, médicos, advogados, várias pessoas, vários empresários de cada nicho, para levar informação para você, trazendo um pouquinho dessa experiência para poder direcionar vocês a ter o melhor resultado. Meu amigo Michel, muito obrigado pela participação, né? Mais um novo episódio. Boa noite a todos. Gente, muito feliz, né? No último episódio eu não estava, tive que ficar ausente, mas estou aqui muito feliz. Quero agradecer a vocês, quero agradecer os likes que a gente está recebendo, os feedbacks. Quem tiver feedback positivo, manda. Quem tiver negativo também manda, porque feedback negativo vai nos ajudar a crescer, certo? E estamos aqui com um grande convidado hoje, né, Wesley? Um rapaz que eu só conhecia por nome e hoje conheci ele pessoalmente. Fico muito grato também pela vinda dele aqui e eu queria que você apresentasse ele. Nada melhor do que você apresentar o nosso convidado de hoje. Eu vou só resumir o currículo desse cara, porque eu tenho certeza, né? O currículo dele é bem extenso e o mais importante, né? Que ele tem muita informação para trazer para vocês, muita experiência nesse mercado hoje. Eu estou falando aqui do Luiz Paro, né? Hoje ele é gestor e consultor varejista de supermercados. O cara tem uma experiência tremenda, mais de 20 anos nesse mercado aí, trazendo inovação, ajudando empresários a crescer e prosperar. E quem mais tem mais propriedade de falar sobre isso é o meu amigo Luiz. Luiz, muito obrigado aqui pela participação, por ter aceitado o convite. Tenho certeza que você vai trazer muita experiência para quem está nos assistindo. Quero primeiramente parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Sei que Campina Grande tem muita oportunidade aqui para você. E a gente sabe que o seu trabalho vai fazer diferencial aqui em Campina Grande. Eu já sei boatos aí que pessoas já estão lhe procurando, já estão ligando já. Mas eu vou deixar isso aqui, só esse spoiler aqui pro pessoal. Mas, Luiz, seja um pouco bem-vindo, se apresente, fala um pouquinho de você e fala também um comecinho disso tudo, até chegar a esse sucesso. Porque as pessoas veem, né, Luiz, a prosperidade, o crescimento, mas não sabem o preço que você teve que pagar lá atrás, não é verdade? Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Wesley. Muito obrigado pelo convite inicialmente. E agradecer a Deus por esse momento que nós estamos passando aqui agora. Bem, eu sou um cara de 45 anos. Tá um menino. E já estamos fazendo aí 28 anos de mercado, sempre nesse ramo de consultoria empresarial voltado para supermercados, certo? E nós já tivemos aí dentro de algumas empresas de nível nacional, né? Tivemos aí o Pão de Açúcar, que é uma das mais conhecidas a nível nacional, e também tivemos aí o Grupo Seconsud, né? Que é vizinho aqui no Nordeste também, mas que é um grupo muito grande no Brasil inteiro. E hoje, atualmente, nós estamos aí realmente à frente do Grupo Tadeu Supermercado, em Lagoa Seca, né, com a promessa aí de uma transição que está fazendo entre os pais e os filhos, uma sucessão, certo? Que está sendo muito bacana de trabalhar com eles, né? E nós já tivemos aí, inicialmente, dentro desse mercado, com clientes que já tiveram ali com problemas financeiros, né? Como se a gente fala, quebrados, né? E conseguimos reverter esses casos e estamos aí para contar um pouco da nossa experiência. Que legal, que coisa boa. E o que é interessante, eu queria saber, Luiz, da onde você é, né? E o que foi, qual foi as experiências que você teve? Se de fato lá no início foi só supermercado, ou se você passou por outras empresas também que não tem nada a ver com o segmento que você tem hoje, mas de fato o que fez você brilhar os olhos para esse caminho? Você assim, caraca, é isso aqui mesmo, é esse caminho que eu quero traçar hoje. Que maravilha. Então, eu sou filho do seu Benedito e da dona Edna, ambos paulistas, e eu fui nascer no Acre, rapaz. Que legal, né? Que legal. Bom, né? Mas no Acre eu fui lá só para praticamente buscar minha esposa, Cirlândia Santos, que é minha esposa, minha companheira já há 20 anos. E inicialmente eu tive uma experiência muito boa, que eu acho que você já deve ter conhecido, a Herbalife. Sim. Perfeito. Né? Em 1999, mais ou menos ali, eu fui presidente 20K da Herbalife, então eu tinha um grupo muito bom, já conseguia reunir pessoas próximas de mim. Que legal. Né? E depois nós tivemos também uma passagem pela Polishop também, que também praticamente é no mesmo segmento também de marketing multinível e tal e tudo isso. Tivemos também a Roquem, né? Que são 3 nichos diferentes um do outro, que não é também a linha de supermercados, são produtos de uso pessoal, né? E também uso de casa também. E até agora tem dado resultado em tudo que nós estamos fazendo. Porém, tem um detalhe.
A consultoria, na época que eu comecei, era algo assim, uma utopia. Por quê? Ninguém acreditava em consultores, era né? Uma escassez, Era uma escassez, porque não tinha nada inicialmente. Novo. E aí, professores da faculdade sempre falavam assim: olha, cara, tu não serviu para ser administrador, não. Tu serve para ser algo a mais. Você atrás de uma mesa não é o negócio é partir para cima. E hoje, o que nós fazemos? Nós vendemos ideias, né? Ou seja, estudamos primeiramente o cliente, estamos vendo a necessidade que esse cliente tem e nós partimos exatamente para curar aquela ferida que está tendo dentro daquela empresa, né? E os resultados têm vindo. Você foi muito assertivo. Tem pessoas que nos mandam convites, muitas vezes nós damos um não, né? E alguns falam assim: poxa, mas você não trabalha para mim? Cara, na realidade é que você precisa ter uma química para poder trabalhar com alguém, né? Não adianta você somente querer trabalhar pelo dinheiro e o resultado depois não aparece, você fica praticamente queimado no mercado. Então, olha que legal isso, né, Michel? O dinheiro se torna consequência do trabalho que ele faz, né? Isso é o diferencial do trabalho. Você disse que aí você migrou para o ramo de supermercado, não é isso? E qual foi o maior desafio que você teve para ir para o ramo de supermercados? Na realidade, Michel, quando você coloca assim uma dificuldade, a dificuldade foi extrema, principalmente porque hoje, quando você chega para o empresário e fala assim: amigo, eu tiro a tua empresa do buraco, mas eu quero ganhar X. Sim. Ele já não trata isso como um investimento, ele trata como um custo. Perfeito. Né? Eu vou usar a frase aqui de um gestor da rede Compre Mais, que é daqui da Paraíba, que hoje é a maior rede da Paraíba, certo? Que é o Assis Lemos. Ele fala: Luiz, você não é um consultor, você é um fazedor. Por quê? Porque o interessante é que você esteja vivendo o dia a dia da operação do cliente. E muitos que vão contratar um consultor entendem que um consultor ele faz uma receita de bolo e você tem que seguir. E na realidade não é isso. O que você precisa fazer é, primeiramente, estudar o nicho de mercado daquele cliente, entender a renda per capita da cidade, entender se é viável ou não fazer uma transformação, ou simplesmente melhorar o que já está, né, criando o que nós chamamos de processos, né? Então, quando você cria um processo dentro de uma operação, você trata daquela maneira. O básico bem feito, ele traz resultado. Sim, não perfeito. Adianta inventar a roda. Sim. A roda já está inventada. O que eu preciso fazer é fazer com que aquela roda gire mais leve, mais rápido, né? Então, esse é o caminho a ser seguido pelo empresário. Que bom. Perfeito. Deixa eu te perguntar, por qual motivo você entrou nesse ramo? Porque você gosta de pessoas, você se encontrou, ou é alguém dos seus pais, seu pai já era nesse nicho mesmo? Como foi esse carisma, esse querer de ajudar a pessoa? Porque eu sei que você lidar com pessoas, a gente sabe que não é fácil, mas as pessoas dizem é difícil, não é difícil. Quando você tem o conhecimento, se torna muito mais fácil. E a gente sabe que você é um cara preparado demais para isso, né? Mas o que foi que despertou assim, cara, esse caminho? Foi dos seus pais ou foi uma coisa assim, não? Que eu gosto de lidar com pessoas, foi uma coisa que realmente me encantou isso. Olha, na realidade, Wesley, é assim. O meu pai, ele lá no início, quando eu era muito criança, 4, 5 anos de idade, teve comércio. Então, meu pai vem do comércio. Ah, entendi. Né? E a minha mãe, professora. Tem as raízes, né? Tem as raízes. Você tem que puxar o que praticamente teu pai, né? E os meus pais sempre, olha, faz uma faculdade de administração, você vai ser um bom empresário, papapá. E eu fui seguindo esse ramo. Só que quando eu chego dentro da faculdade, eu tenho professores que já dão um outro norte também, né, de uma forma melhor e diferente, né, onde você começa a ter exemplos. E um dos exemplos foi essa vontade de cuidar de pessoas, ou seja, levar cultura para a pessoa. E também uma missão, né? Sem dúvida. Sim. Quando você fala em questão de cultura, muitas vezes a pessoa fala, mas você tem que entender a cultura daquela terra. Não, não é isso. É uma cultura de prestar um serviço de melhor qualidade, é uma cultura que hoje a gente até brinca de um formato que ele é sério, que é assim, o empresário ele finge que paga o colaborador finge que trabalha, né? E aí quando você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que os dois lados parem de fingir, vamos pagar bem o colaborador e ele vai prestar um serviço de qualidade. Legal isso. E aí o que pode acontecer?
o colaborador vai querer se profissionalizar, porque vai querer subir de cargo, né, dentro da empresa, e isso é bom para os dois lados. Porque não adianta você ter um colaborador medíocre em questão de ensino, porque ele vai ser sempre aquele colaborador que não vai te trazer resultados. Isso. Entende? Com certeza. Por isso que eu sempre falo, olha, vamos implantar cultura dentro de uma rede, né, de conhecimentos, porque a troca de conhecimentos sempre dá um resultado positivo. Isso é interessante, Michel, o que ele está falando, porque a gente vê muitas empresas hoje que só faz cobrar o funcionário aquilo. Sim, não dá incentivo Não nenhum, dá incentivo, mas às vezes, que eu digo assim, o próprio empresário não se capacita para poder ensinar, de fato, a querer o resultado. Porque assim, se eu sou empresário do supermercado, o dono, eu tenho que me capacitar primeiro para depois treinar a minha equipe para poder automaticamente meu supermercado faturar mais. É verdade. E eu vejo Isso muitas é pessoas cobrando. Isso que você falou é bem interessante mesmo, né? Que a gente tem esse cenário hoje atual. Isso. Então, automaticamente, quando o funcionário está motivado, ele vai trabalhar mais ainda. Isso. Porque hoje... E ele tendo a perspectiva de crescer na empresa, né, traz aí uma vontade dentro dele de trabalhar melhor, de crescer. Porque eu acho muito pequeno aquele funcionário que vai viver naquela função. Isso né? é verdade. Eu mesmo penso por mim. Se eu fosse ser contratado por alguma empresa para entrar ganhando menos e tendo condições de crescer, eu queria, claro, é muito melhor. E aí, Michel, também puxa de um lado a seguinte situação. Hoje, o que o empresário ele tem medo hoje de fazer é de capacitar o colaborador. Mas por que ele tem medo? Porque às vezes ele vai pegar e capacitar o colaborador e o colaborador vai dizer assim, ô Wesley, obrigado aí, foi bom, tô indo trabalhar para o B. Verdade. Certo? Porém, quando você cria uma cultura, você tem que mostrar para o empresário, olha, capacita e também resolve o lado financeiro também desse colaborador. Porque se você também não resolve o lado financeiro do colaborador... Qualquer outra proposta ele Interessante. ele tá indo embora. Muito interessante isso que ele falou. Ele tá indo embora. É Né? verdade. E isso daí serve, eu vou te falar com toda certeza, serve não somente para aquele empresário que fatura acima de R$1 milhão. Ele serve para aquele lá que está faturando 50 mil, 100 mil, 200 mil por mês. Por quê? Funcionário, colaborador, ele quer saber de progredir no mercado. Então, quando você tem uma proposta, que a gente até fala de um formato diferenciado, quem é o gerente de uma loja? O gerente de uma loja foi aquele colaborador que se destacou durante os anos, já criou uma certa confiança e ele vai lá, às vezes nem pela capacidade, mas pela confiança que ele tem naquele colaborador. Boa. Isso é muito interessante então, esse ponto. É diferenciado a história. Ô, Luiz, sobre a questão hoje, a gente sabe que a gente está vivendo um século hoje de cada vez mais o mundo está se tornando tecnológico, né? Qual é a tua visão em relação ao mercado hoje? Alguma coisa assim, uma coisa mais avançada, mais tecnológica? Qual que seria a tua visão hoje? Wesley, eu vou te falar da seguinte maneira. Aquele empresário que ele ainda estava, como meu pai sempre fala, meu filho, amarrar cachorro com linguiça, isso era lá no passado, porque o cachorro não conhecia a linguiça. Né? Quando ele passou a conhecer a linguiça, ele comeu a corrente. Né? O que eu estou te falando sobre isso? Tem empresários que ainda estão no velho caderno, anotando, Luiz, mas meu faturamento é pequeno. Não importa. Ele ainda está lá no caderno, certo? O banco dele é o bolso dele. E, por outro lado, ele não consegue levar uma tecnologia diferente para o cliente. Como é que eu te falo de questão de tecnologia? Do pequeno ao grande, o que ele tem que pensar hoje é que ele vende serviço. Luiz, um supermercado vendendo serviço? Realmente, hoje todos nós vendemos serviços. Porque arroz, feijão, cuscuz, todo mundo vende. Mas o cliente quer saber o quê? De ter um atendimento qualificado, ele quer comprar no conforto da casa dele e receber pelo um disque entrega, certo? Então, quando você, como empresário, tenta levar a tecnologia para o teu cliente, querendo ou não, qualquer um de nós nesse momento tem um telefone na mão. E quem é hoje a máquina de fazer divulgação? Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então, tente levar a tecnologia. Podcast. Né? YouTube. Tem que ver. Mas é verdade. Ô, Luiz, e a tendência? Qual a tendência que você observa atualmente? A tendência que o varejo de supermercado está levando? Olha, na realidade, Michel, quando fala-se de tendência de supermercado, você vê aí as grandes redes tomando um espaço que era antigamente do mercadinho de bairro. Sim.
né? Você pode ver aí que hoje, por exemplo, vou falar da Paraíba. Tem uma rede que começou agora há pouco tempo dentro da Paraíba que já está com mais de 10 lojas. Se tem mais de 10 lojas é porque se tem espaço para crescer. Mas o que eu vou falar vai ser para o pequeno aqui agora. Para o pequeno, né? Você fala do pequeno, interrompendo, que fatura até quanto, mais ou menos? Até 100 mil, 200 mil por mês. Certo. Vou falar daquele que está lá no bairro, aonde ele conhece todos os clientes dele por nome, certo? Tem aquela cadernetazinha do fiado. Tem aquela do fiado ainda. Ou que está no interior. Vamos pegar o interior, porque eu tive andando no interior da Paraíba. O interior da Paraíba é muito desenvolvido. As pessoas pensam que não, mas é muito desenvolvido hoje o interior da Paraíba. E aí eu quero colocar o que para esse proprietário? Amigo, se você consegue chamar o teu cliente pelo nome, você tem uma preocupação em apresentar um produto de boa qualidade para ele e um bom serviço, não tenha medo do grande. Não tenha medo do grande. Por quê? Wesley, hoje quando você entra em um supermercado com mais de 1.200 metros quadrados de área de venda, você como cliente acha aquilo magnífico, o mercado grande, tudo arrumadinho, papapá. Só que o problema é quando você passa no checkout para pagar. Você fica 1 hora na fila, 1h30, né? Só que quando você vai no mercado da esquina da sua casa, além de você estar fomentando a operação dele, está fazendo crescer a operação dele, certo? Você vai ser bem atendido, por quê? Porque é um atendimento de família, né? Praticamente ele foi criado juntos, Ou é pai de um, mãe de outro, então, ou seja, todo mundo se conhece. E isso é levar para esse empresário esse conhecimento que o mercadinho dele de bairro faz a diferença. Ele precisa fazer a diferença. Olha que legal isso, pessoal. Isso é muito importante, essa informação que você está passando. Porque realmente esse comparativo eu não tinha parado para pensar ainda sobre isso. Porque como o Atacadão, por exemplo, né? São lojas que são grandes, é muito robótico e realmente ali o pessoal não tem esse olhar, esse carinho. Luiz Paro, eu não tenho experiência sobre supermercado, mas vou falar de um cliente em geral. Você concorda comigo que todos os clientes, todos nós que somos clientes de alguma coisa, nós somos carentes? E muito. Né? E muito. Se vem aquele cara que dá um mimo a qualquer coisa, você já... Né? O cliente chega para você e diz, olha, é meu aniversário hoje. Sabe por que ele fala isso? Porque às vezes a família não lembrou, os amigos não lembraram, mas ele chegou no dono do mercado e falou, é meu aniversário hoje. O que custa, amigo, você pegar uma caixa de chocolate e dizer assim pro cliente, tá aqui. Ou muitas vezes, o Wesley e Michel, eu falo que o dono de mercado pequeno, ele é psicólogo. Por quê? Acontece alguma coisa na casa do cliente, ele vai para o supermercado, faz as compras, só que precisa conversar com alguém. Ou é o açougueiro, ou é o rapaz que está ali no hortifruti, ou é o caixa, ou é o próprio dono do supermercado. Então, quando se fala em carência, existe carência emocional e existe carência quando ele vai fazer a compra de produtos, onde o mix do cliente é problemático, tem falhas. Então, existe carência, Michel, com o cliente em todos os lugares hoje, todos os setores. Rapaz, saindo um pouquinho do supermercado, só para me dar uma observação, que foi uma experiência minha e de Wesley. A gente levou um pessoal para almoçar num restaurante badalado aqui da cidade e que a gente pensou que ia ter uma experiência outra, não foi, Wesley? Chegou lá nesse local, a experiência foi péssima. Atendimento ruim, tal, beleza. A gente não ficou constrangido, porque o pessoal era amigo da gente, tudo bem. Aí, em outra oportunidade, a gente levou em um restaurante tradicional aqui de Campinas. Cara, só porque o dono vem falar com você na mesa, só isso. O almoço estava bom, o atendimento estava bom, mas o que foi o plus? Só porque o dono vem, como é que tá você? Rapaz, quanto tempo, Nichão, não sei o que e tal. Só aquilo já pensa, quando eu conversando com o Wesley, eu disse, Wesley, não vamos errar, vamos vir para cá toda vez. Entendeu? Por quê? Justamente essa carência. Isso é verdade. Isso é verdade. E você vê que o exemplo... E olha que nesse exemplo todinho que eu dei, eu não falei em preço. Não. A gente não tá ligando nessa hora. Muitos momentos você não olha pro lado direito do cardápio, que é o preço. Você olha pro produto e o atendimento. Isso daí acontece, Michel, no mercado também. É diferente. Eu me lembrei agora de um grande amigo meu, Frank.
é diferente quando a gente era da universidade, sabe? Ei. Quando a gente saía, ele dizia, faz o seguinte, olha só pra cá, não olha pra cá, olha para o preço. O mais barato tu perde. Esse vai ser o nosso cardápio do dia. É verdade. Mas é verdade, rapaz, é a carência do cliente e a gente, quando chega num canto onde é bem atendido, quando a pessoa fala o seu nome. Isso é verdade. É impressionante como isso reverte em venda. Isso é verdade. Né? E são detalhes, né? Porque é o atendimento, é o dono vir até a mesa, na hora que você pede a conta, aquela agilidade, é aquele muito obrigado por ter vindo, né? E aquele aperto de mão do dono vir, de lembrar do seu nome, que são detalhes que realmente, como você mesmo falou, as pessoas estão pecando muito e estão vendendo mais por conta disso. Porque tá tão robótico e tá esquecendo de fato essas coisas que são simples, que faz total diferença, não é verdade? É verdade. E uma coisa, Wesley, nós estamos lançando aí futuramente aí algo voltado para isso, que é a capacitação de colaboradores para ter essa perspicácia que você teve do dono do mercado. Legal, né? isso. Do dono do restaurante, né? Então, nós vamos estar lançando um projeto aí futuramente. Depois, se puder também deixar nossas redes sociais também aqui, para que as pessoas possam estar interagindo conosco, né? Mandando perguntas. Para vocês terem uma ideia, eu estava agora há pouco com a minha esposa dando uma olhada no nosso direct. Muitas perguntas, né? E muitas vezes a gente responde no direct e as pessoas ficam, Luiz, cara, faz uma visita na minha loja. Onde é que é a tua loja? Olha, é em São Paulo. Não, eu já estava aí, a gente já estava vindo aqui. Estamos na Paraíba. Se a sua loja fosse na Paraíba, como, por exemplo, tivemos seguidores do interior aqui, que nas nossas visitas que nós fizemos em algumas cidades do interior, nós fomos lá olhar. E era aquele mercadinho de bairro. Eu falava, olha, muda aqui, né? Pega o teu colaborador, dá uma capacitação nele, troca a farda dele, olha aí a vestimenta. E essa consultoria, um exemplo, se o cara hoje tem um supermercado e tá vendo aqui, assistindo agora, eu queria que você passasse lá. Uma consultoria dessa era mais ou menos quanto? Uns 5 mil, 10 mil reais pra você ir lá? Como é que é? Depende muito, Wesley, porque na realidade é assim. Hoje, esses momentos que nós fizemos aqui no interior da Paraíba foi no 0800. Por quê? Nós já estávamos passando, né? E aí tinha um seguidor ou outro e eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais. Olha, eu estou indo para o destino, um exemplo, na época foi Patos, se eu não me engano. E aí nós fomos destino a Patos. E aí tinha seguidores no caminho, né? E nós passamos lá, fizemos 1 hora de conversa e tal, trocamos algumas ideias. Mas quando você parte para uma consultoria, que é uma questão dessa no nosso projeto que nós vamos estar lançando aí futuramente, o custo que hoje existe para você ter um colaborador ruim, nós estamos levando um projeto onde você vai ter um cara qualificado, um consultor qualificado, pelo preço de um colaborador. Você já imaginou você pagar um preço de um colaborador, que é ali um repositor, para ter um consultor que está ali atendendo o seu nicho de mercado? É diferenciado. É diferenciado, e Campina Grande não tem ainda. Não, Campina Grande é Paraíba, né? Hoje pede muito. Guarabira. E com certeza, se você está falando isso, já observou isso já, e os lugares onde você já passou já. Sem dúvida. Falando isso, quais são as estratégias melhores que você tem hoje para um supermercado desse? As melhores estratégias. Só um plus, só um... Vamos lá, então. Eu faço assim, Michel. Eu digo para o meu cliente o seguinte, amigo, quando eu vou avaliar um supermercado, eu sempre mostro para ele a visão geral do mercado dele. Pode ser um layout que está sendo feito errado, trabalhado errado. O que eu tenho visto muito na Paraíba é a parte de cereais logo na entrada da loja. Amigo, cereais é o que traz o cliente para a loja. Quanto mais escondido ele tiver, mais produtos, né, de valor agregado ele vai encontrar antes de encontrar os cereais. Sim. Porque o açúcar não paga a conta para ninguém. O arroz não paga, feijão não paga. Ele não paga uma operação. Tem que deixar escondido, que é o povo passar pelos outros. Exato. Né? Olha isso que ele está falando, para você ver, eu estou prestando atenção aqui, a importância de um profissional no seu segmento hoje. Então, exemplo, muitas vezes, como você está observando esses pontos, a gente não entende. A gente entra numa loja, acha que aquilo ali é normal estar ali. Verdade. Mas um profissional de verdade como ele, que vai observar esse cara, o cara tá perdendo a oportunidade de faturar muito mais porque o layout dele não tá legal. Isso. E às vezes, como você mesmo falou, as pessoas estão pecando porque acha isso uma consultoria como um custo. É um investimento que é para você, que vai faturar mais. E a longo prazo, que você fica com conhecimento ali pro resto da vida. Porque quem não quer faturar mais? Claro. E às vezes tá pecando porque tô no comodismo. Tô faturando aqui, tá tudo bem, mas não pode. Eu tive um cliente de médio para grande porte, numa dessas consultorias minhas, que eu fiz o que com ele? Falei, amigo, vamos parar de vender arroz e feijão e vamos focar somente em horti e bebida.
Poxa, Luiz, tu vai querer transformar o meu supermercado em uma conveniência? Eu falei, hoje. E quando ele começou a vender somente bebidas e hortifruti e esqueceu o restante, né? Porque aí quando você fala bebida e hortifruti, eu coloquei também a questão da parte de proteína, né? Então você tem as ilhas de congelado e tal, isso manteve. Só que eu tirei simplesmente o que não estava tendo rentabilidade, porque na frente do mercado dele já tinha um outro maior e com preço muito agressivo. E eu falei, arranque isso daqui, foca só nisso que você é bom, e você vai ver a sua rentabilidade. O que aconteceu com esse cliente? Cara, o cara dobrou o faturamento de forma muito rápida e fácil. Em apenas 6 meses, ele saiu de um faturamento de um pouco mais de R$400 mil e estava na casa de quase R$1 milhão de faturamento. Que legal. Que 6 legal. meses. Não Só é por muito conta de um tempo. direcionamento. Um direcionamento. Então a consultoria para ele, por mais que ele tenha pagado um valor que para muitos é um valor exorbitante, mas para ele trouxe um resultado que ele vai levar para o resto da vida. E o mais interessante, 1 ano depois, ele já estava montando a segunda loja no mesmo perfil. Que bom. Você entende? Então, olha o que é um isso direcionamento, que é o direcionamento para um cliente, né? Ô, Luiz, e como você consegue assim equiparar, certo? A experiência do cliente com o operacional do supermercado? Michel, isso é uma pergunta muito boa, porque na realidade é assim. Hoje, quem dita as regras dentro de um supermercado é o cliente. Sim. Né? Tem muitos que falam assim, não, mas o cliente não tem razão. Ou o cliente tem a razão e eu não tenho a razão. Não, não é bem assim. Você precisa equiparar os dois e dizer assim, peraí, o que o meu cliente está falando que é certo e o que ele está falando que é errado? O que cabe no meu bolso para mim mudar e o que não cabe no meu bolso para mim mudar? Exemplo, vamos lá. Muitos já estão pedindo hoje, por exemplo, em alguns mercados, já aqueles caixas, né, os checkouts que você passa as compras Sem ter caixa. Sem ter caixa. Ok, mas isso aí é uma realidade que nasceu lá no Japão. Para vocês terem uma ideia, lá no Japão hoje você não tem atendente diretamente ligado ao cliente. Isso nós estamos falando de tecnologia, aí vem a questão da educação do cliente que não vai levar nada para casa sem deixar de pagar. Eu tenho uma pergunta sobre isso aí. São muitos fatores desse Agora, aí também deixa de ter o relacionamento. Né? Relacionamento, mas o que o brasileiro ele é? O brasileiro ele é afetivo. Ele quer que alguém esteja ali para atender ele, conversar com ele. Muitas vezes, Michel, nós estamos fazendo uma avaliação em algum cliente que ou ele está com a folha dele encharcada, ou seja, tem muito colaborador para pouca operação, ou às vezes ele tem muita operação para pouco colaborador. Então, quem é que dita essa regra? O cliente. O cliente vai começar a reclamar e tem um detalhe. Cliente que vai no mercado, ele reclama uma vez. Foi na segunda, reclamou, a terceira ele não volta. Ele vai no concorrente. Ele não volta, ele vai para o concorrente. Por quê? Tanto faz ser eu, você, qualquer um outro que ganhe lá um Bolsa Família. Um Bolsa Família. Ele quer gastar o dinheiro dele onde ele é bem atendido. Sim. Onde ele é bem atendido. Ô Luiz, e muitas vezes esses feedbacks aí que o próprio cliente fala não chega até o dono. De forma alguma. Para ali num gerente que já está cansado. E ali fica. Já para ali às vezes num caixa que está ganhando mal e diz que trabalha 12, 14 horas por dia. Então, ou seja, não vai melhorar nunca. Né? Você fala um ponto importante que a parte de tecnologia é importante, mas a parte também humanizada também é quando está preparada e capacitada, né? Sem dúvida. Porque às vezes, como você mesmo falou, tem gente que tá tão investindo em tanta tecnologia e tá esquecendo que às vezes aquele aperto de mão, um bom dia, faz total diferença. Isso é um desafio hoje para os supermercados. E grande, Michel. Michel, hoje, para você ter uma ideia, uma coisa é você ter um mercado, outra coisa é você ter 600 e poucos mercados, como a gente já teve à frente do grupo GPA ali brincando ali, né? Para você ter uma ideia, o mesmo problema que tem no mercado pequeno, tem no mercado grande. Só a proporção que é maior a proporção ou que e é o maior, faturamento. né? E o faturamento. Por quê? Você vai ter colaboradores que nem olham na cara do cliente. Ele saiu com problema de casa, então ele está dando, como a gente brinca, coice em todo mundo, certo? Mas tem aquele colaborador que, independente da situação que ele está passando, ele tem um bom dia para dar para o cliente, uma boa tarde, uma boa noite. Ele tem tudo para fazer por esse cliente. Ou seja, ele vai lá, por exemplo, a nossa cliente agora, a Dona Jó, né? Inclusive vou mandar um abraço aí para o Tadeu, para a Dona Josicleide, Guilherme, Ana Lívia, que são os proprietários do Grupo Tadeu Supermercado em Lagoa Seca, pela oportunidade de nos dar a chance de mostrar o nosso trabalho, né?
A dona Jó fala o seguinte: Luiz, eu aprendi uma coisa com você e não vou esquecer pro resto da minha vida. Quando eu ver um cliente com um produto na mão, eu vou lá oferecer uma cestinha para ele. Sim. Boa. Olha a diferença. Mas por que eu poderia pegar um colaborador e mandar ele fazer isso? Falei, dona Jó, a proprietária está fazendo isso. Quando a proprietária faz, o peso é diferente para o cliente e você está mostrando para o colaborador o seguinte: se eu estou fazendo, por que você também não pode fazer? Boa. Né? Então, ou seja, ela pegou aquilo para ela e hoje, quando nós estamos dentro da operação, ela faz, Guilherme faz, Tadeu faz, Ana Lívia faz, e aí vem os colaboradores todos fazendo o exemplo. Porque é um exemplo que está sendo seguido. Segue um exemplo, É o que você né? falou do atendimento lá do restaurante, né? Sim. É praticamente isso. Sim. Você dizendo isso, eu pego um exemplo para mim. Eu era muito novo, trabalhava numa empresa aqui. E a hora de eu chegar nessa empresa era 7 horas. Só que o proprietário chegava de 6. E eu comecei a chegar às 6. E me lembro, como hoje, no dia de sábado, eu cheguei 6 horas. Às 6h30 ele chegou. E aí ele tocou para minha sala e me chamou. No tempo era muito novo. Eu tinha uns 18 anos de idade. E aí ele me perguntou, aí disse: por que você chega tão cedo? Eu digo: porque o senhor é rico, é o dono da empresa, chega cedo, imagine eu. Isso aconteceu comigo. Boa Entendeu? resposta. Foi. E aí, justamente pelo exemplo que ele dava de chegar cedo. Então, se ele era o dono e chegava cedo, eu tinha que chegar mais cedo do que o dono. Você vê a importância do exemplo, né? Sim. De lá de cima, que muitas vezes não está sendo, Sim. né? Uma coisa importante, Luiz, que desde o começo a gente está falando que é a importância de uma consultoria, né? Sim, claro. Né? Hoje, de fato, a gente sabe que a consultoria ela não é só para o pequeno, mas também para o grande, não é verdade? Exato, é verdade. Mas assim, de início, hoje, quando eu quero contratar o teu pacote, ou a consultoria sua, de início, o que é que você faz? Você primeiro observa os pontos negativos e positivos dentro da loja, né? É verdade. Mas qual é a orientação assim, que você, de início, o primeiro passo? Wesley, primeiramente nós fazemos uma viabilidade econômica. Nessa viabilidade econômica tem vários fatores a serem entendidos. Eu vou te pegar aí da seguinte situação. Vamos supor que você hoje tem um dinheiro e diz assim: Luiz, eu quero montar um supermercado. Então você precisa fazer uma viabilidade econômica do local que você vai abrir aquele supermercado. Isso é já um exemplo. Por quê? Às vezes você pode abrir e já ter a data do fechamento, sem fazer uma viabilidade econômica. Que legal. Eu vou te dar um exemplo claro. Nós fizemos uma viabilidade econômica aí e nós cobramos um valor X, né? E quando foi cobrado esse valor X, a esposa do proprietário disse assim: meu filho, se você não vai passar um ano para ganhar esse dinheiro, você pagou para um cara fazer uma viabilidade econômica? A resposta dele foi bem simples, falou: pois é, só que se eu não ganhar em um ano, nos próximos 20 que vem para frente eu ganho. Sim. Você entendeu? Entendi. Ou seja, ele viu que realmente a viabilidade dele, econômica, mudou a história do cenário dele. Hoje ele já é um cliente que já está com 9 anos de loja, para você ter uma ideia. Mas só que ele usou a expertise. Ele falou: olha, eu preciso trazer um profissional para dentro da minha operação. Vamos pegar um cliente pequeno, né? Hoje, o que muitos me perguntam no meu direct é o seguinte: quero dobrar o meu faturamento. A primeira coisa: quanto é que você ganha? Eu faturo 80 mil reais, 100 mil reais no meu supermercado de bairro. Show. Precisa se verificar primeiramente o que o teu cliente está necessitando. Se ele está precisando de mais produtos, se ele está necessitando de mais espaço, se ele está realmente precisando, no interior a gente vê muito crediário, se é uma coisa mais diferenciada, certo? Ou se na realidade o teu cliente está precisando ser informado dos produtos que você tem. Porque, vou pegar aí um exemplo claríssimo. Qual é a importância que um vendedor de verduras tem ali na esquina da casa dele? Vamos supor que tem uma pessoa vendendo verduras, né? Cheiro verde, coentro. Se ele tiver apenas um grupo de WhatsApp onde ele pode mandar uma mensagem para você, Michel, ou para você, Wesley, e dizendo assim: olha, acabou de chegar uma alface novinha da horta. Olha a importância que ele está fazendo. E a facilidade hoje que a gente tem. A gente tem mecanismos hoje que facilita. Porque se fosse muito. Antigamente para poder dizer uma novidade... Era ou carro seja, de som, locutor. Aí é isso que eu às vezes não entendo. A gente tem tanta praticidade hoje, tem tanta facilidade e as pessoas ainda não estão, né? Uma mensagem do WhatsApp. Você imaginou, Luiz, um aniversário que você mesmo falou?
cara que é cliente ali, a compra há 5 anos ou 10 anos no supermercado, e você lembrar do aniversário dele, você lembrar 7 horas da manhã uma mensagem, da onde você compra o supermercado, não tem isso. E o detalhe, você precisa lembrar? Não, o teu sistema que lembrou. Sim, isso, tem um sistema. Um sistema simples. Né? Eu fiz uma experiência com um cliente, eu disse assim, você quer saber o endereço do seu cliente, telefone e a data de nascimento dele? O que eu preciso fazer? Vamos fazer o seguinte, compra aqui, na época era uma bicicleta chamada mountain bike, que era né? Eu não sei se vocês... De marcha, né? Compra aqui. A Luiz, é R$2.000. Eu falei, meu amigo, compra uma de 4 R$4.000. Por quê? Eu falei, porque você vai pegar uma linha de cadastro tão grande de clientes que o cara não quer nem comprar, mas ele quer participar. E o que era? Para participar, precisa se cadastrar. Só. Não paga nada. Bacana. Rapidinho, 5.000 pessoas cadastradas. Aí eu falei, agora você tem o seguinte, você vai o teu sistema dispara de forma inteligente uma mensagem na hora que você quiser para ele, informando a data de aniversário dele, se você tem uma promoção, e lá nós fizemos algumas perguntas a mais, do que você gosta de consumir, o que é que mais te atrai no mercado. Então nós fizemos um pacote de informações. Tá trazendo informações para o próprio fica até fácil vender. Hoje, informação é tudo, amigo. Sim. Informação é dinheiro. Tudo. O empresário que fica ali atrás de um balcão, dizendo assim, eu compro e vendo, bacana. Mas espera aí, cara, deixa a inteligência trabalhar para você. E hoje a inteligência artificial tá aí para trabalhar para todo mundo. Sim. E de forma grátis. Ah, Luiz, mas tem aplicativos que é pago. Bacana, mas começa pelo que não é pago. Começa por isso. Agora, Luiz, tem um ponto importante, né? A gente sabe que a importância da consultoria de um profissional faz total diferença. Mas também é uma via de mão dupla, né? Porque não adianta você tá ali se esforçando e o empresário também não fazer o papel dele, né? Já aconteceu casos de o cara tá precisando de ajuda, mas no momento não tá ali se empenhando de fato como merece. Porque esse é o desafio maior para você como profissional, não é verdade? Isso é verdade, porque assim, Wesley, até inclusive quando a minha pessoa, né, a minha empresa vai ser contratada por alguém, eu primeiramente faço um estudo de caso com aquele cliente. Legal. Então, por exemplo, o cliente que acorda 10 horas da manhã, ele chega meio-dia para trabalhar no supermercado dele, ele não vai tocar o negócio dele de forma responsável, né? Poxa, Luiz, mas o empresário saiu 10 horas da noite. Ô, amigo, desculpa, mas você não é funcionário, você é o dono. O dono ele tem que abrir e fechar a operação dele. Luiz, mas ele tem 20 supermercados. Não, peraí, ele não precisa abrir os 20, mas ele vai ter que estar na operação da rede dele de manhã até fechar o dia. É igual o banco, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E o último a sair, entende? Então, quando nós fazemos essa viabilidade junto com o empresário, nós já detectamos o que é os pontos fortes daquele empresário e quais são os pontos fracos. Eu vou te dar um exemplo prático que vocês conhecem na Paraíba. Tadeu Supermercado. O Tadeu, proprietário, todos os dias, às 4 da manhã, ele faz Ceasa. Ele mesmo que vai. Ele faz Ceasa. Ou ele tá no Ceasa, ou ele tá numa horta pegando alguma coisa, ou ele tá na granja fazendo uma situação, mas é ele. Ele é bom naquilo. Por quê? Porque desde a infância ele faz aquilo. O filho dele já gosta de fazer a parte comercial, colocar fornecedor dentro da operação. Então, cada um tem o seu nicho. A filha já foi para o financeiro, porque já tem uma parte mais de cabeça, para estar ali batendo cabeça com cálculos e tudo. A mãe está na operação. Então, ou seja, você faz uma detecção de nichos no que cada um é bom e cada um toma conta de uma área. Top. Todo mundo vai para frente e o negócio cresce. E o interessante, né? É um supermercado que é família. Bom. Toda família. É difícil a gente chegar ao supermercado que vê a família, viu? Né? Isso é interessante, viu? Problema, viu? E também... problema. Rapaz, eu te digo o seguinte. Quando você tem um mercado que é família que está dentro, ou você coloca ali o que cada um tem que operar, ou vira o que a gente chama de balaio de gato, que ninguém entende ninguém. Aí um manda, outro manda, outro manda, outro manda. E quando você começa a colocar pessoas para tomar conta de setores, né? Eu vou te dar um exemplo do RH. Hoje o RH é um colaborador que toma conta. E os donos, não, você não pode conversar com o colaborador, você não pode chamar atenção. Hoje quem chama hoje é o RH. Por quê? Isso. Porque se você pega um e fala com o colaborador, daqui a pouco vem o outro que está com um dia estressado, grita com o colaborador, aí o outro vem e acalenta o colaborador.
o colaborador fica perdido. Então, tem mais chefe do que índio. Exato, rapaz. Então, cada um tem que fazer o quê? O que melhor se destaca dentro da operação. E aí junta-se as forças e a operação acontece de forma alinhada. Ô, Luiz, a gente falou aqui já de supermercados já abertos, alguns grandes, outros pequenos. Mas qual é a dica que você daria para aquele cara que quer empreender, que quer começar, que quer abrir o seu supermercado? Qual seria umas dicas importantes para dar a ele? Ótimo. Primeiramente, escolha um bom local onde tem fluxo de pessoas. Não adianta você colocar um supermercado numa rua que a gente chama rua morta, né? Então você precisa mostrar realmente o local onde você vai abrir esse mercado. Segundo, verifique a necessidade daquele seu bairro, né? Se ele é um bairro já mais focado na parte de cereais, se ele é mais focado na parte de bebidas, se ele é mais voltado para a parte de proteínas, né? Que é carne, frango e tal, ele tem que verificar se é uma panificadora. Então ele precisa, ele mesmo, fazer uma viabilidade ali e verificar o que realmente é necessário para aquele bairro. Em relação a tamanho de mercado, Michel, isso vai de forma com que o bolso dele aguenta, né? Porque o que eu tenho visto aqui, principalmente na Paraíba, já vi muito. Monta-se uma mega estrutura e falta dinheiro para colocar o principal, que é o produto dentro do mercado. Falta de gestão. Aí o que acontece? Começa a pegar crédito com o fornecedor, aí já não começa a pagar o fornecedor. Daqui a pouco virou uma bola de neve, uma dívida que nem ninguém conhece o tamanho dessa dívida mais. Ou seja, verifique o que é necessário. Comece pequeno e vai crescendo. Não invista o 100% do dinheiro que você tem, certo? E começa ali a dosar o teu dinheiro e verificando. Por quê? Vai vir os acertos, mas também vão vir os erros, né? Então você precisa realmente começar de forma tranquila, sem se apertar. E um negócio básico, invista em publicidade. Ou é um podcast que você pode patrocinar, ou é um digital influencer que você pode estar fazendo sobre isso, ou você contrata uma equipe de marketing. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Isaac, que é quem faz o marketing. Isaac é nosso parceiro aqui, parceiro, nosso amigo. Né? Faz hoje o marketing hoje do Tadeu Supermercado de uma forma muito bem trabalhada, certo? Tem dado um visual muito novo para a operação, entende? Então, assim, tentem fazer... A Isaac não quer fazer esse trabalho comigo, Luiz. Olha, Isaac, atenda o Michel, Isaac. Tô brincando. Isaac sempre é muito solícito com a gente. Mas isso aí é muito importante, do tráfego pago também. Tráfego pago, hoje ele é muito importante. Ah, Luiz, mas eu vendo... Meu amigo, entenda o seguinte, a minha esposa ela é especialista em tráfego pago e também na parte de marketing. O que nós temos visto hoje dentro de grandes operações que não tem um setor de marketing definido? Por quê? Porque o empresário acha que é gasto. Não é gasto, é investimento. Sim. Quem pode estar fazendo parceria com você hoje dentro dessa operação? Os fornecedores. Sim. Traz os fornecedores como parceiro, entende? Eu vejo muito hoje uma briga entre fornecedor e dono de loja. Dono de loja e fornecedor. Um diz assim, ele tá me enganando. Não, o outro ele tá me enganando. Não, ele tá querendo empurrar produto aqui dentro da minha loja para me pagar o boleto. Faça esse fornecedor um parceiro. Ele vai te ajudar no marketing, ele vai te ajudar a levar a sua marca mais à frente. E hoje, quando você faz um tráfego pago, Michel, você diz o seguinte, amigo, eu quero estar na primeira página do Google, eu quero realmente estar no Instagram daquele que está lá procurando um mercado, eu quero fazer o que a gente sempre fala, que é fortalecer marca. Eu não preciso estar dentro de um marketing para dizer assim, eu só vou vender. Não, fortaleça a tua marca. Sim. Fortaleça a tua marca, faça um logotipo tranquilo da tua empresa, que todo mundo entenda o que é aquele logotipo que quis passar, e tente trabalhar o tráfego pago. Ele traz muito resultado, viu? Não é só para e-commerce, não. Ele traz resultado para supermercados. Viu? E quem não é visto não é lembrado, não é, Luiz? Sem dúvida. Esse é o jargão hoje que... Porque foi uma das coisas que me chamou muita atenção no Tadeu, porque lá é promoção de segunda a sábado. Então, todo dia tem promoção. E como é que o cliente sabe? Através da rede social. É verdade. Eu soube, né? Que saem pessoas de Campina para ir comprar lá. Olha, nós tivemos, inclusive, uma reunião... Assim, também é pertinho, né? É muito perto, né? Mas nós tivemos uma reunião, para você ter uma ideia.
Nós começamos a fazer uma análise e tem clientes de Cuité vindo a Lagoa Seca. Vixe, sabe o que é Cuité? Cuité já é mais longe. É mais longe. Aí a gente falou, mas como é que a cidadão saiu de Cuité? Entenda. Quando sai de Campina, muitos não vão lá por cima, eles vêm por baixo e passam aqui por dentro do interior aqui do Brejo, né? Para ir para Cuité. Ele tem que passar na frente do mercado. Ele tem que passar na frente. Só que se quando você pega o tráfego pago e diz lá em Cuité, olha, quando você estiver vindo para Campina, tem um Tadeu que tem um preço, ele vai parar ali em algum momento, né? E aí você começa. Hoje Campina, para você ter uma ideia, fizemos um sorteio lá, junto com a equipe da São Brás, da empresa São Brás. O ganhador, e também junto com a Rede Compre Mais, o ganhador da moto foi de Campina Grande. Ele foi com a mãe dele lá, o testemunho dele é muito bonito. Ele foi lá com a mãe dele dizendo assim, olha, eu vim aqui com a minha mãe, muito chateado porque eu saí, cruzei a cidade inteira e ele mora, para você ter uma ideia, do lado da casa dele tem um outro supermercado da Rede Compre Mais, mas eles não compraram lá. E o cara é mais meu xará, o nome dele é Wesley. O Wesley também, tá lembrado do assunto. E ele chegou ali e disse assim, vou comprar aqui. E ele falou, olha, eu fiquei emburrado, fiquei dentro do carro e papapá. Só que quando saiu o sorteio, ganhou uma moto 0 km, rapaz. Entende? Resumindo, Michel, hoje, quando você faz uma viabilidade de estudo e busca o cliente que está realmente procurando preço e qualidade, prestação de serviço, você consegue encontrar ele. E hoje o Tadeu, nós estamos focando muito nessa parte, né? Sabemos que tem empresas que investem aí muito mais dinheiro que nós, né? Na questão do marketing, mas o nosso tem dado um resultado surpreendente e fantástico para os proprietários, né? Mais uma vez a importância, né, de profissionais dentro do seu supermercado, dentro da sua empresa. Luiz, eu queria fazer uma pergunta bem interessante para você, né? Eu queria saber se você é a favor ou se você é contra sobre a questão do dia D. Se realmente vende ou não vende. Eu vou fazer um corte aqui agora que esse vai ficar top. Pergunta de novo. O que eu queria saber de fato sobre a questão se você concorda ou você é a favor sobre a questão do dia D. E se realmente vende ou não vende. Rapaz, eu sou muito contra o dia D. Muito contra o dia D. Eu aprendi uma frase aqui na Paraíba que diz assim, você vai dar os troços? Né? Que o paraibano tem. Vai dar os troços? Quando você fala para um cliente, ei, amigo, passa 29 dias sem comprar comigo, que tal dia eu vou dar os troços para você. Ei, cara, faz o contrário. Acostuma teu cliente ir na tua empresa que todo dia vai ter preço baixo. E entenda, Wesley, todo cliente meu que eu faço isso, eu digo para ele, olha, pare com essa história de dia D, que teve um gênio aí que inventou essa história de dia D, certo? Só que ele mostra para o empresário o seguinte, faturei, um exemplo, tá? Vou falar de grande nicho aí de mercado, faturei R$1 milhão num dia só. Bacana. E os 29 dias você fez o quê, amigo? Não pagou boleto, não pagou colaborador, não... E aí? É verdade. Quem tem esse olhar clínico que você tem é diferente. Que, na minha visão, o dia dela é bom. Você entende? Porque você está dizendo para o cliente, olha, é o seguinte, que existe também, Michel, vamos lá. Existe dois tipos de situação. Existe o cliente e existe o promocional. Quem é que vai no dia D? Só o promocional. Só o promocional. Só o promocional. Então, muitas vezes, o que você está trazendo para dentro do teu mercado não é fidelização. É o chamado esperto. Que ele vai lá, compra o que ele quer comprar, né? E tchau. O que ele faz? Ele é cliente de um supermercado no outro bairro, em outra cidade, e ele vai só fazer ali, comprar o que está realmente na promoção. Então, eu sou muito contra o dia D. Todos os clientes que eu tenho mostrado para ele a viabilidade de não fazer o dia D tem tido resultado. Nós temos conseguido aí clientes que a gente, em pouco tempo, consegue aí fazer 40%, 50% de aumento no faturamento dele sem ter dia D. Então, assim, o que é que um dono hoje de supermercado, junto com a consultoria, ele tem que priorizar para manter o sucesso do negócio? São fatores. Isso aí são fatores, Michel. Mas assim, hoje, quando você mostra para o teu cliente que você tem um preço barato, certo? Você tem um atendimento e você consegue prestar aquele serviço durante 30 dias sem falhar, ele vai ter sucesso. Com a mesma excelência dos 30 Mesma dias. excelência, preço barato, promoção diárias, certo? Porque muitos têm feito o seguinte, eu vou lançar aí uma promoção só de final de semana. Amigo, faz o seguinte,
fecha o teu mercado durante a semana e abre só no final de semana. É porque você joga o cliente para comprar, como você disse, do dia D. Você joga o cliente para comprar só naquele dia, né? Entende? Eu vejo o seguinte, vamos lá. Pega aí um cliente, ele precisa tomar café, almoçar, fazer o lanche da tarde e jantar. Não é isso? Isso. Você já pensou se ele fizer só uma refeição no dia? Como é que ficaria? A mesma situação é o tal do dia D. O cliente chega no dia D e diz assim, eu só vou naquele dia fazer uma compra. Todo o circuito dos chamados espertos, do que é o promocional, é aquele cidadão que só vai na promoção, ele diz assim, vamos deixar para comprar dia 30. Dia 30 vira aquela guerra de preço e eu vejo o que é melhor. Resultado para essa empresa? Zero. Olha como é interessante isso, né, Show? Até quem está nos assistindo agora, porque desde o início a gente está falando sobre consultoria e a importância de um profissional, né? Isso. Ou seja, o cara tá focado só no dia, podendo focar em promoções ali toda semana, como você mesmo citou, diárias. Então ali vem o quê? A estratégia, né, que ele tem que ter. E ali nessa estratégia, eu entendo um pouco sobre o mercado, né? Estou até dentro de um profissional aqui, mas que pegar ali estratégia, exemplo, não sei se você concorda comigo, pegar aquele produto que tem menos giro e fazer uma promoção durante a semana. Né? Eu não sei como é que você faz. Como é que você lidar em relação a isso? Por exemplo, você vê ali um produto que não está girando tanto e tem pessoas profissionais que conseguem, eu sei que você é uma dessas pessoas, que consegue fazer aquele produto ter uma valorização grande. Wesley, por isso que eu falo que o parceiro do empresário tem que ser o fornecedor. Olha tem que legal que ser isso. o fornecedor. Olha que legal isso. Porque o fornecedor, a gente até brinca, um vendedor ele quebra a empresa e ele também levanta a empresa, certo? E quando você tem um fornecedor que ele está ali vendendo um copo desse, um exemplo, por R$2, ele diz assim, Wesley, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar um sellout aqui, que é 2 dias de venda para você vender aí, eu vou te pagar 50 centavos, você vende esse copo a R$1,50? Você está fazendo uma promoção. Sim. Né? E tem aquele pequeno, Michel. O pequeno, ele diz assim, mas se eu for investir em um produto para fazer essa brincadeira, invista naquilo que realmente traz sucesso para dentro do teu supermercado pequeno, aquele de bairro. Pega um produto, faça uma festa em cima de um produto. No mês seguinte, você faz com outro produto e você começa a se acostumar o teu cliente a fazer um tipo de promoção mensal. E isso traga o parceiro para dentro da operação. Pode ser do pequeno ao grande. Ô, Luiz, e falando dessa parte de fornecedor, você que está dentro do supermercado, está vendo mais de perto essa questão. Como é que está sendo a questão do tratamento entre o dono e o fornecedor e também do fornecedor para o dono? É uma briga de cachorro grande, viu? Isso eu vou te falar que é o seguinte. O dono de supermercado diz assim, não, o fornecedor quer me enganar, quer empurrar produto para me pagar boleto. O fornecedor, por outro lado, diz assim, eu não tenho abertura com o proprietário do supermercado. Quando você tem uma consultoria que ela foca na parceria, você é aquela ponte entre o dono e o fornecedor. E aí, quando os dois começam a se entender, o resultado começa a aparecer. É quando eu te falo o seguinte, eu tive clientes que eles faziam um gasto de R$1.500 por mês em marketing. Quando se juntaram o dono e o fornecedor, eles começaram a fazer um investimento acima de 20 mil por mês. Caraca, que legal. Você está entendendo o que é isso? Investimento. Você traz para dentro da operação algo que você consiga chamar de parceiro. Então você vai ter fornecedores que são parceiros e tem fornecedores também que é um mero fornecedor. Parceiro, Isso aí é fato. Agora a pergunta que não cala, né? Aí. Eu sei que você tem muita experiência, né? E aí, o cara realmente tem muito conteúdo para poder passar. Mas, de fato, por que você nunca montou um supermercado para você? Isso é pesado, hein? Vamos lá. Eu sempre gostei do que eu fiz, que é consultoria para supermercados. Muitos me perguntam também o seguinte, poxa, mas se você montasse um supermercado, você ia enricar também do formato que o dono do mercado às vezes enrica. Bacana. Só que alguém precisava fazer o trabalho de consultoria. E eu achei muito mais viável eu lá no início ter perdido mais tempo, ter estudado mais, ter feito o contrário, né? Porque já que meu pai vinha do ramo de supermercados, eu poderia ter colocado o supermercado para mim. Experiência, já conheci, né? O outro lado. Só que eu fiz o seguinte, eu aprendi com os erros e acertos dele, pelas histórias dele, tive profissionais que puderam me capacitar e eu disse, não, esse nicho de mercado não tem profissional. E eu vou em cima dele. Que legal. Entende? E eu já estou nessa brincadeira, vai fazer 28 anos. Nós tivemos
empresas que faturavam bilhões na nossa mão para a gente trabalhar dentro do setor, principalmente setor comercial e marketing dessas empresas. E nós tivemos também clientes lá que nós ajudamos de até forma 0800 que faturava 50 mil e falava, olha, faz assim, faz aqui, vem aqui. E eu achei muito melhor fazer isso. Sinceramente, porque mercado é uma prisão de porta aberta. Já ouviu falar nesse ditado? Já. O empresário ele tem hora para entrar, mas Tava não tem hora para sair. Agora. E não tem dia, né? Eu e minha esposa, nós gostamos de sempre estar viajando. Amigo, como é que você viaja tendo um supermercado? Você pode perguntar para qualquer dono de supermercado. Por que você não viaja? Por que você não vai... O que você vê dono de supermercado fazendo? Comprando uma SW4 nova, comprando uma Hilux nova, comprando uma mansão. Mas pergunte para ele o seguinte, você usufrui do que você tem? É difícil. E eu, sinceramente... Só se não tiver um Luiz dentro do supermercado. Eu com um Luiz desse, eu tenho dor de cabeça, não. Eu realmente amo o que eu faço. O tempo tá muito bom, cara. Tem muito conteúdo. Maravilha. Eu queria poder estender isso mais. Eu quero poder ter mais oportunidades. Sim, sem dúvida. Que é muito bom. Eu sei que, para quem tá nos assistindo aqui, teve um aprendizado muito bom. Quero também a sua participação na rádio Cariri 101.1, porque é outro canal de comunicação que a gente tem. Mas eu queria agora que você deixasse uma mensagem, né, falar um pouquinho do direcionamento para quem está engateando, para aquele empresário que ainda não sabe como é que eu posso fazer, com quem eu procuro. Deixa também essa mensagem de direcionamento e seu contato, suas redes sociais. Se você quiser deixar suas redes sociais, seu contato. Fica à vontade. Então. Conheço o seu trabalho e conheço também a sua seriedade. Então, quem quiser te contratar, eu assino embaixo, porque eu conheço o seu profissional, meu amigo. Vamos lá, então. Nós estamos aí, então, pessoal, criando agora um mecanismo de uma mentoria para empresários de pequeno porte. Quando eu falo pequeno porte, é aquele que lá está faturando de 50 mil para cima, né? Então, você tem ali uma capacidade de comprar um curso ou pagar uma mentoria. Nós estamos voltados para esse mecanismo agora, já nesse próximo semestre. E eu digo sempre o seguinte, hoje, você tem um sonho no papel, coloque ele em prática, certo? Por mais que não seja no ramo de supermercado, seja em qualquer ramo, faça de uma forma que você esteja dentro da operação, ok? E sempre que você tiver uma dúvida, contrate um profissional. É um consultor para supermercado varejista? É o marketing? Contrate alguém que possa te dar um norte. Porque hoje é muito melhor você ter um custo inicial agora com um profissional que possa te dar um direcionamento do que lá na frente você quebrar e fechar a tua operação. Sai mais caro você quebrar do que você hoje fazer um custo inicial pagando um profissional. Então, invista em consultoria, invista em capacitação para o teu colaborador, mas traga o colaborador para dentro da tua operação dizendo assim, ei amigo, você faz parte do meu negócio. Você é que vai me ajudar a crescer. E eu crescendo, você vai crescer automaticamente junto. Então, esse é o recado que eu deixo para todos. O meu telefone, para você ter uma ideia, ele é tão novo o número do meu telefone que ele é desde 1997. Sabe o que é nunca ter trocado o número do telefone? Fui eu. Então, o meu telefone ainda tem o DDD do Acre, é 68 999 37 1079. Nunca troquei. Repete, por favor. Certo? 68 999 37 1079. E as minhas redes sociais é meu Instagram, Lux Business Empresarial, né? Procura lá, segue lá, manda sua pergunta que nós teremos o maior prazer de estar respondendo. Só não te prometo responder no mesmo momento, né? Porque o nosso dia é bem puxado, certo? E quero, de antemão, já fazer os agradecimentos. Agradecer a você, Wesley, a você, Michel, né? Por ter nos cedido o espaço de estar fazendo esse podcast com vocês. Agradecer a minha esposa, Cirlândia, porque é minha companheira, né? E está aí comigo há 20 anos, caminhando já comigo. Agradecer aos meus pais por ter criado e me dado educação, né? E a promessa sempre diz o seguinte, um dos mandamentos com promessa é honrar pai e mãe, né, que você terá prosperidade na terra. E agradecer também ao Assis Lemos, gestor da Rede Compre Mais, né, junto com a presidente Bárbara, que abriram as portas na Paraíba. O pai da Bárbara, seu Petrônio, um cara genial, fundador, né, um dos fundadores da Rede Compre Mais, que abriram as portas ano passado para mim mostrar o meu trabalho. E hoje, praticamente, estão aí sendo os caras que mais fazem divulgação do Luiz Paro, né? Ou seja, são as pessoas que gostaram do nosso trabalho, têm feito divulgação. E agradecer também a família Tadeu, que tem nos dado a oportunidade de prestar o serviço. E quem sabe você pode ser o nosso próximo cliente ou
aquele que vai ter uma mentoria nossa. Então, coisa boa. Quem agradece é a gente, né? Um bate-papo aqui com muitas informações. É tanto que quando é bom, passa rápido, né, Wesley? A gente acha que 1 hora é muito. E dizer a você que os nossos canais, tanto o nosso podcast, como o canal de rádio, como as nossas redes sociais também está aberta para você. Obrigado. Que a gente também fez parcerias, né? Que só assim a gente consegue crescer, né? Ninguém ganha dinheiro só. Parceria é o foco, né? Isso, viu? E foi um prazer lhe conhecer e que a partir de hoje a gente estreita nossas amizades, tanto nossas amizades particulares como as amizades também de negócios. Rapaz, muita gente aqui comentando, ó. Não acaba não, que o conteúdo tá muito bom, tá muito gostoso. Então, quem sabe vai ter uma nova entrevista aí, pessoal, na Rádio Pop Cariri 101.1. A agenda dele é bem corrida mesmo. Já tinha marcado para a semana que vem, mas ele tem algo pessoal para poder resolver. Mas vamos marcar a próxima semana. Eu vou divulgar a data aqui para vocês. O pessoal falando aqui, não acaba agora não, que eu quero aprender mais. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado, né? Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom. Você não só traz conhecimento, como também a gente aprende com você, né? Eu sei que logo vai estar aí divulgando a data desse projeto incrível que vai bombar em Campina Grande. Pessoal, é um projeto que em Campina Grande não tem. E isso é trazer justamente o quê? Informações para vocês, para poder ajudar a direcionar vocês a ter o resultado que o Luiz Paro tem. Aqui todos os clientes dele que já passaram na mão desse rapaz aqui, que está fazendo um trabalho incrível. Então, só agradecimento a vocês, a todos que fazem parte aqui da audiência do Nova Business. A gente sabe que sem vocês nada disso estaria acontecendo. E quero também agradecer sempre, como vocês sabem, ao meu pai, né, ao meu Senhor, porque sem Deus a gente não consegue, né? Então, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, que esse projeto é de Deus, né? Wesley, só uma palavrinha pra gente terminar. A gente esqueceu de falar do nosso amigo Nailton. Foi. Rapaz, você sabe que nós temos também Luiz, esse nosso projeto, sou eu, o Wesley, Nailton e também tem Isaac por trás. Mas aí, hoje, só quem está apresentando sou eu e o Wesley. Nailton não pôde vir, mas um abração para Nailton. Semana passada quem não veio foi eu. Né? Então, é importante por isso de ter a parceria entre três, que quando um precisa faltar, os outros dois cobrem. E Nailton, sei que ele não veio porque não pôde mesmo, que ela é muito responsável. E um abração aí, meu amigo, tamo junto. Boa noite para vocês e foi ótima a entrevista. Ótimo. Obrigado, Michel. Bom, meu amigo. Obrigado, Wesley. Obrigado, meu muito querido. sucesso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.